Devocional Rede Fé. O olhar de Jesus. Esse é o nosso tema do nosso devocional. Prazer, eu sou o Luciano Nascimento. Com o nosso devocional na nossa manhã de sexta-feira, dia 1º de dezembro. O olhar é uma das características mais lindas do ser humano, né? Através do olhar demonstramos amor, compaixão, alegria, mas também com o mesmo olhar demonstramos ódio, raiva, angústia, dor. E é por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que estamos sentindo no nosso interior, né? Às vezes, quando medito na palavra de Jesus e naquilo que ele fez, eu fico imaginando, meu irmão, como seria o olhar dele. Seria ao contrário do que muitos pensam. Jesus não fica nos olhando para encontrar defeitos e ver as coisas erradas que fazemos. Não. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16:9 que o olhar do Senhor não é de acusação, mas de bondade, de misericórdia. Portanto, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. No livro de Marcos, no Novo Testamento, encontramos muitas passagens que falam sobre o olhar de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que grande parte das informações contidas neste livro foram dadas por Pedro, que conhecia muito bem o olhar de Jesus. Por isso, quero compartilhar com você algumas passagens, que comprovam isso. O olhar de Jesus é acolhedor. O olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, abraça, traz para perto, familiariza. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando do lado de fora, preste atenção. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Percebeu? Jesus, ele olhou para aquelas pessoas e chamou de meus irmãos e minha mãe. Como é maravilhoso saber que todos que fazem a vontade de Deus são considerados seus familiares íntimos, O olhar de Jesus é compreensivo. Em outra passagem no livro de Marcos, há um momento em que Jesus fala sobre como seria a sua morte e ressurreição. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe, que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo, Nós sabemos que, apesar, meu irmão, de prometer que nunca negaria a Cristo, Pedro ficou com medo de morrer ao ser reconhecido como os seus discípulos e por 3 vezes o negou. Depois disso, ele foi tomado por sentimentos de angústia, de remorso e de culpa. E naquele momento em que o galo cantou, o seu olhar encontrou o de Jesus e ele foi impactado. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito, Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Saindo dali, chorou amargamente. E essa troca de olhares, meu irmão, foi marcante porque Pedro fez ele repensar a sua atitude, né? O olhar de Jesus nos confronta, nos faz enxergar quem realmente somos e ao mesmo tempo nos mostra o quanto somos amados por Ele, né? No capítulo 5, temos o episódio da cura da mulher que sofria há anos com o fluxo de sangue. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali essa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela, sob os cuidados de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, olha só, tocou o seu manto, porque pensava, se eu não tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus ele percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas? Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo em que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Perceba aqui nessa passagem que uma multidão estava ao seu redor de Jesus e tocavam nele. Certamente elas tinham necessidade de doenças, né? Precisavam de um milagre. Quanta coisa Jesus fez, né? Muitas vezes nós até ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que Ele olhe para dentro de nós. Então, seja quais forem as circunstâncias, meu irmão, lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você e Ele não quer te condenar. Ele quer te salvar. E por isso Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que você fosse perdoado e livre de toda prisão espiritual. Acredite. Que Deus abençoe e que possamos refletir